Olá, meus queridos. Vamos ler o texto do livro de Juízes, no capítulo 15. E espero que Deus fale com você através dessa história. Vamos ler mais um pouco da história de Sansão. Quem era Sansão? Sansão era um juiz bastante mulherengo, complicado, mas mesmo assim, Deus usa a vida dele. Gente, a mãe de Sansão, ela não podia ter filhos. O nascimento dele foi milagroso. Desde criança ele foi dedicado como nazireu, ou seja, ele não poderia comer e fazer algumas coisas. Vale comentar aqui sobre o capítulo 14, que diz que Sansão, quando a gente lê ali, Sansão nos decepciona, porque ele agia totalmente ao contrário da vontade de Deus. Ele havia crescido e se tornado um homem orgulhoso, egoísta, impulsivo e, enfim, ele não estava vivendo de forma a agradar a Deus. E diante dessa situação, nós ficamos nos questionando, né? Como é que a Bíblia diz que, mesmo ele agindo dessa forma tão errada, o Espírito do Senhor ainda estava sobre ele? Então, gente, Sansão, ele ainda desejou casar com uma moça fora da cultura dele. Os seus pais não ficaram felizes, não concordaram com a atitude dele, mas Sansão insistiu em casar com a moça, com uma mulher que não servia a Deus. Nessa época, o casamento ele era muito mais do que um relacionamento amoroso, como hoje em dia, né? Naquela época, ela era a união, a junção dos povos. Provavelmente os pais de Sansão se lembraram do que o anjo havia falado. Antes dele nascer, o anjo havia falado que Sansão seria o libertador de Israel. Imagina a tristeza daquela mãe o que ela sentiu ao saber que Sansão tinha uma promessa, mas as atitudes dele estavam afastando ele de Deus. Ele estava vivendo de forma a desonrar a Deus e desonrando aos pais. Nós vemos que Sansão, ele desagrada a Deus e ele agia conforme achava que era bom aos seus próprios olhos. Vale lembrar que naquela época os filhos, eles não seguiam as suas vontades, não seguiam suas vontades individuais, mas eles agiam conforme o propósito da família. Ou seja, aquilo que seus pais os orientavam a fazer, os guiavam, né? Sansão, ele estava querendo sair do propósito do casamento. Qual era o propósito do casamento? Era formar uma nação santa, uma nação para o Senhor Deus. Sansão, então, se rebela contra o seu pai e começamos a ver que ele era impulsivo. Ele viu e desejou a mulher que não pertencia ao seu povo. Ele não ligava para a opinião dos seus pais. Nós vemos que a vida de Sansão resume a forma que o povo de Israel se encontrava naquela época, a forma que o povo de Israel estava agindo com relação a Deus. Eles eram impulsivos e estavam distantes de Deus. Eles agiam e faziam o que achavam que era certo aos seus próprios olhos. Nós vemos então Sansão agindo dessa forma. Nos nossos dias, nós se perguntamos, a maioria das pessoas se pergunta, qual é o problema se casar com pessoas fora da mesma fé? Gente, Deus não está preocupado com o fato dos povos se unirem, com as pessoas, com os grupos de pessoas se unirem. Na verdade, Deus, ele recebe no seu povo, sempre ele vai receber outras pessoas, novas pessoas, outros grupos. O problema não é o sangue ou o povo diferente. O problema é a fé diferente. O problema é se casar com pessoas que não sejam da mesma fé. Porque, querendo ou não, acaba prejudicando o nosso relacionamento com Deus. Gente, a Bíblia leva muito a sério sobre o jugo desigual. Então, se você é solteiro e ainda não se casou, leve muito a sério essa questão do jugo desigual. Sobre isso, Paulo, em sua carta aos Coríntios, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 ao 16, ele diz assim: não se ponham em jugo desigual com os descrentes, porque o que eles têm em comum é a justiça e a iniquidade.
Que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? O que há em comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Gente, porque nós somos o templo do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. O que é essa palavra jugo, né? O que significa? Segundo o dicionário, jugo é uma peça feita de madeira que é utilizada para unir os bois, para que eles andem no mesmo compasso enquanto eles puxam a carroça, né? A carruagem. Imagine se a peça fosse feita de forma que deixasse o outro descompasso, né? Não tivesse alinhado. Eles não conseguiriam caminhar juntos, não é mesmo? Então, Paulo usa esse sentido figurado para dizer que as pessoas diferentes da fé em Deus, elas jamais conseguiriam caminhar juntas para as promessas de Deus. Daria trabalho, né? Provavelmente uma faria a outra se desviar do propósito, ou seja, não dá certo. Gente, isso é muito sério. Não se una, não se junte com quem crê diferente de você. Alguém deve estar dizendo agora, Ellen, mas houve uma pessoa que eu conheço, né? Sempre tem um amigo, né, que você conhece, que se relacionou com um descrente, e hoje esse descrente segue a Cristo, e eles estão muito bem com Deus. A graça de Deus, gente, se estendeu a eles, né? Digamos que foi uma exceção. Mas, gente, isso não é regra. Não é isso que Deus nos orienta a fazer. Infelizmente, se você for pesquisar, tem mais histórias de fé diferentes com finais infelizes do que felizes. É muito difícil dar certo. Se a Bíblia avisa, siga aqui, siga. A vida é muito curta para nós perdermos tempo com os riscos. Nós já temos um manual, que é a Bíblia. Então não perca tempo, escolha não perder tempo. Siga o manual. Nós temos as cartas de Paulo. Paulo orienta ainda que se você já é casado, não se separe, tá? Deve permanecer no seu casamento e orar para que a situação não mude. E você deve dar o melhor testemunho possível. Mas se você ainda não é casado, você está numa vantagem, você pode escolha bem. Ou se você está namorando ou pensando em namorar alguém que não é da mesma fé como você, caia fora. Fuja desse relacionamento. É melhor obedecer ao Senhor do que aos desejos do seu coração. Eu falo por experiência própria. Eu já terminei relacionamentos que eu via que não agradavam a Deus, causava o julgo desigual. Eu já rejeitei propostas de um relacionamento com um rapaz que era muito bom aos meus olhos, né? Mas devido a ele não ser da mesma fé que a minha, eu tive que dizer adeus, né? Não é fácil, mas quando a gente coloca na nossa mente que é melhor obedecer ao Senhor do que arriscar, é melhor seguir a Bíblia, né? A gente sabe que o final será feliz. Hoje, eu sou casada, graças a Deus. Eu olho e vejo que foram as melhores escolhas que eu já fiz na minha vida. Foi a melhor escolha que eu fiz, foi seguir a palavra de Deus e o seu direcionamento. Gente, nós continuamos com a mensagem no próximo capítulo, no próximo vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo. E até mais!